Lançado dia 11 de janeiro de 2005, exclusivamente para o Nintendo GameCube, esse foi um divisor de águas na série, já que foi a partir daí que nós tivemos uma pegada muito mais forte na ação, ao mesmo tempo em que nesse jogo você ainda tinha muitos dos elementos que faziam com que você ficasse aterrorizado. E lembrando que eu vou fazer posteriormente um vídeo falando sobre as 10 melhores coisas em Resident Evil 4, mas nesse aqui eu vou falar sobre as 10 piores. E é isso aí então, e vamos começar com o vídeo. Número 10. A Ashley gritando eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Sério, é insuportável você ficar andando com essa garota desgraçada, essa delinquente que conseguiu, sendo a filha do presidente dos Estados Unidos, ela conseguiu ser sequestrada e mandada para o outro lado do mundo. Número 9. As mudanças de Resident Evil 4, que no começo era um game mais focado em alucinações, mais voltado para o terror, e que no meio do seu estágio de desenvolvimento sofreu uma mudança absurda. Sério, nós tínhamos até mesmo bonecas satânicas que ficavam lá se requebrando todas e indo pra cima de você pra te atacar. Porém, no final das contas, eles preferiram mudar os rumos do jogo, indo mais por uma pegada de ação e com a câmera focada atrás do ombro do jogador, servindo de padrão para diversos outros jogos de enorme sucesso. Isso não significa que Resident Evil 4, o atual que nós temos, seja ruim, mas que todo um conceito que poderia ser incrível foi dispensado e nós não temos nem noção de como seria realmente, né? Número 8. O Sader, ao derrotar a Ada, ao invés de matá-la, ele simplesmente a amarra, só pra quando o Leon chegar, aí ele ver que a Ada foi derrotada e ficar em todo aquele clichêzão aí de filme, no qual você tem uma pessoa que foi sequestrada, está amarrada e você tem que salvá-la enfrentando o vilão. É só você se colocar no lugar do Sader. Se você tem um mínimo de inteligência e vendo que tem um inimigo que acabou de derrotar com muito trabalho e que pode te matar na próxima chance, que no caso é a Ada, acaba com ele logo. Tanto isso é fato que o Sader só foi derrotado justamente porque a Ada jogou ali a RPG vermelha que salvou a pele do Leon. Ai, JR, então você tá me dizendo que a Ada tinha que ter morrido, é isso? Na verdade, na luta, a Ada tinha, em teoria, derrotado o Sader, que de repente se levanta ali com o seu tentáculo de hentai e ataca a Ada com força e violência. O Sader poderia atacar a Ada, que ficaria machucada, e se esconderia no meio dos destroços, explosões e tal que você tinha ali. E depois, durante a luta do Leon contra o Sader, ela apareceria mostrando que está viva e jogaria então a RPG pro Leon. Número 7. A versão do Zeebo do Resident Evil 4. O que foram aqueles ganados com um gráfico todo cagado e ainda por cima virando Smurfs porque eles ficaram azuis, sendo esse na época o jogo mais promissor que você tinha para o lamentável console brasileiro, que ao invés de focar em tentar criar jogos tipo do nível de um PS1 um pouquinho melhor, infelizmente apenas se resumia a fazer portes de jogos para celular. Acabou que essa versão para o Zeebo serviu apenas como um motivo de piada. Número 6. O maluco do machado que tenta atacar o Leon e o Louis. Seguindo mais ou menos pela mesma lógica do Sader derrotar a Ada e não matá-la, nesse caso nós temos uma lógica pior ainda. Na cena em que o Leon resgata o Louis, ele se depara com o Big Cheese e os dois guardas ali do lado dele. Ele tenta chutá-lo, mas não adianta de nada, já que ele é uma versão do Osama Bin Laden, só que muito bombado, tomou bomba de cavalo, filho da puta, forte pra cacete, gigante. E ele já poderia ter matado os dois ali. Mas não, olha o que eles fizeram. Levaram os dois então para uma outra área, aplicaram a injeção com as plagas, ao menos no Leon, e deixaram os dois ali amarrados em um quartinho.
esperando para que um maluco com uma cara toda cagada, ensanguentada, e indo pra cima deles ali com um machado, parecendo mais um zumbi. E tudo isso para que você tenha ali um momento de Quick Time Event no qual você tem que apertar o botão para que ambos possam escapar da morte, já que se você errar, os dois são estraçalhados. E esse é o problema, não faz o menor sentido. Se eles queriam os dois mortos, eles já poderiam ter acabado com os dois desde ali quando o Leon foi jogado no chão e ficou desmaiado. Se o objetivo deles era outro, não, vamos deixar esse cara vivo para implantar as plagas nele. Então pra que esse maluco veio para matar os dois ali? E sabe o que é mais ridículo nisso tudo? É que esse inimigo, não só o design dele, mas como ele se comporta, como ele anda e tal, é incrível! O jogo ficaria muito melhor se você tivesse esse carinha aí, ou até outros modelos, né, variando de como ele se comporta, da aparência dele e tal. Seria demais, porque ele é aterrorizante, ele é uma mescla de zumbi com ganado e com um puta machado assustador. Número 5. A Ashley sendo sequestrada 1 milhão de vezes. Essa desgraçada tá achando que é quem? A princesa Peach do Mario? Além de ficar te enchendo o saco o tempo inteiro gritando "Help! Help!", só sabe fazer isso. Ainda por cima, ela vem e se deixa sequestrar das formas mais idiotas que você possa imaginar. Número 4. O modo Separate Ways, que infelizmente foi todo cagado na sua versão remaster. Apesar de ser uma adição incrível da versão para o PlayStation 2, justamente pela fraca performance do console da Sony na época, eles tiveram que diminuir a qualidade gráfica de diversas partes, incluindo não termos mais as cutscenes em tempo real, eram apenas vídeos gravados da versão do GameCube. Por conta disso, durante a produção do jogo, eles não criaram uma versão de tempo real para as cutscenes da Ada, porque esse modo não existia no GameCube, sendo o único console na época que rodava nativamente. O resultado disso é que hoje em dia, com o jogo sendo lançado para os consoles de nova geração e também numa nova versão para o PC, você tem os gráficos melhorados e as cutscenes em tempo real, porém, quando você chega nessa parte da Ada, é basicamente a mesma versão do PS2. As cutscenes ainda são em vídeo, e vídeo muito vagabundo, por sinal. Número 3. Na parte final do jogo, é comum você ter toda aquela tensão de que a área está prestes a explodir, para gerar toda uma tensão, um sentimento de que você deve acelerar o passo e correr para sair dali. Só que em Resident Evil 4, eles exageraram demais nisso, e virou praticamente um jogo do Rambo, com direito a até mesmo um ganado talibã derrubando um helicóptero com um RPG. Essa parte final é literalmente tiro, porrada e bomba. Número 2. E se você pensa que a versão para o Zeeble foi a única vergonhosa, a primeira versão para o PC consegue ser pior ainda. E isso porque na versão para o Zeeble eles ainda tinham a desculpa de que é um console muito fraco, então não tem como colocar algo muito melhor do que isso. Porém, no caso do PC não tinha nada disso, ele era mais forte do que o GameCube. Então bastaria que a Capcom lançasse uma versão equivalente à do GameCube, porém com o Separate Ways incluso, sem ter que rodar as cutscenes em vídeo nem nada do tipo. Perfeito! Mas não foi isso que ela fez. Ela lançou um jogo todo cagado, que parecia 1000 vezes pior do que a versão do PS2. Não tinha nem sombra naquela desgraça, era horrível. E o mais irônico disso tudo é que se eles tivessem feito essa versão do PC decentemente, eles teriam muito mais facilidade depois para criar uma versão portada para o Nintendo Wii, para o PS3, para o Xbox 360 e afins. Porque eles poderiam portar diretamente da versão do PC sem essas limitações todas que a versão do PS2 teve. Mas como o jogo é muito antigo, eles não devem ter mais nem os códigos dele direito, não dá mais para voltar no tempo, e agora a merda tá feita, e eles não podem mais lançar a versão com as cutscenes em tempo real. Pelo menos na parte da Ada. Número 1. O chefe final horrível. Sério, é difícil de entender a lógica da Capcom. Ela me lança uma batalha final da Ada contra o Sader que é sensacional. Aquela parada é assustadora, além de ser um enorme desafio.
Mas, pro Leon, ela me lança uma batalha contra o Sader, no qual ele se transforma num troço que eu não sei nem explicar. Com essa cara toda arrombada e com um olho dentro da boca. Quem que coloca um olho dentro da boca se você já tem dois na sua cara, seu filho da puta? Mas basicamente é isso, é como eu falei pra vocês, Resident Evil 4 é um jogo sensacional, vale muito a pena que você zere ele. Mas, como em todo jogo, você tem essas pequenas falhas, que não te impedem de jogar e se divertir, mas que acabam por atrapalhar de alguma forma. E vocês, o que acharam sobre esse vídeo e também sobre o jogo? Vocês podem deixar os seus comentários aqui embaixo, e se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam para não perder nenhum vídeo, até porque daqui a poucos dias eu vou postar o vídeo sobre as 10 melhores coisas do Resident Evil 4, e aí você vai poder dizer se você concorda com elas ou não, da mesma forma que você pode fazer agora aqui embaixo nos comentários. E nos vemos na próxima então com mais um vídeo, valeu e fui!